Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. agenciadepodcast.com.br. Como gravar o seu nome na história? Até que ponto a reflexão pode mudar a realidade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foi Voltaire, um dos principais filósofos do Iluminismo. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama desse movimento através da própria vida do Voltaire. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, temos que lembrar que a biografia desse personagem começa bem antes dele alcançar a fama. François-Marie Arouet, que ficaria mundialmente conhecido pelo pseudônimo Voltaire, nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694, em uma família do que hoje nós chamamos de classe média. Seu pai, François Arouet, era tabelião no Parlamento de Paris, profissão que garantia estabilidade financeira e prestígio social. Sua mãe era Marie Marguerite d'Aumar e pertencia a uma família ligada à pequena nobreza. Ela faleceu quando Voltaire tinha apenas 7 anos. Esse ambiente, embora confortável, não o colocava entre a alta aristocracia francesa. Desde muito jovem, François-Marie demonstrou inclinação para as letras. Ele estudou no colégio Louis le Grand, administrado pelos jesuítas, instituição que formava a elite intelectual francesa. Ali, ele recebeu uma educação muito boa em retórica, filosofia clássica e literatura latina. Foi nesse ambiente que ele entrou em contato com autores como Virgílio, Horácio e Cícero, e esses autores influenciaram o seu próprio estilo de escrita. Foi nessa época que ele também desenvolveu uma personalidade contestadora diante da rigidez religiosa que os jesuítas buscavam impor. Um aspecto importante de sua juventude foi o contato com os círculos literários e aristocráticos de Paris. Como ele era uma pessoa muito inteligente e provocadora, o Voltaire ganhou fama como um jovem talentoso nos salões parisienses, onde a aristocracia e os intelectuais trocavam ideias sobre política, filosofia e arte. Essa convivência permitiu observar de perto a hipocrisia das elites, ao mesmo tempo em que lhe dava acesso privilegiado a um espaço de debate que mudaria toda a sua carreira. O historiador Peter Gay afirma que, abre aspas, Voltaire aprendeu cedo que o humor e a sátira eram armas poderosas contra a autoridade, mas também eram perigosas quando desferidas contra os poderosos. Fecha aspas. Voltaire também tentou seguir o caminho que o seu pai desejava, o de uma carreira jurídica. Ele fingia trabalhar em Paris como assistente de um advogado, mas passava grande parte do seu tempo escrevendo poesia. Quando seu pai descobriu, ele mandou Voltaire estudar direito na Normandia. Mas o jovem continuou escrevendo, produzindo ensaios e estudos históricos. A inteligência de Voltaire o tornou popular entre algumas famílias aristocráticas com as quais ele se misturou. Em 1713, o seu pai conseguiu para ele um emprego como secretário do novo embaixador na França na Holanda. Em Haia, Voltaire se apaixonou por uma refugiada protestante francesa chamada Catherine Olympe Dunoyer, conhecida como Pimpette. O caso deles foi descoberto e Voltaire foi forçado a retornar à França no final do ano. A maior parte do início da vida de Voltaire girou em torno de Paris.
Desde cedo, Voltaire teve problemas com as autoridades por críticas ao governo. Como resultado, ele foi 2 vezes condenado à prisão e uma vez ao exílio temporário na Inglaterra. Em 1717, por exemplo, ele foi preso na Bastilha após ser acusado de escrever versos satíricos contra o governante regente Filipe d'Orléans. Voltaire fez piadas envolvendo uma suposta prática de incesto do governante regente com a sua própria filha. Ele passou 11 meses encarcerado, tempo que aproveitou para iniciar a redação dos seus livros Édipo e Henríada. Inclusive, Édipo era uma peça de teatro. A Comédie Françoise, um teatro estatal francês, concordou em janeiro de 1717 em encenar a sua peça, e isso foi feito em novembro de 1718, 7 meses após a sua libertação da prisão. Seu sucesso crítico e financeiro imediato estabeleceu a sua reputação, tanto que o rei Jorge I da Grã-Bretanha presenteou Voltaire em uma demonstração de apoio à obra. Arouet adotou o nome de Voltaire em 1718, após a sua prisão na Bastilha. A origem desse nome é bastante incerta, mas Voltaire é um anagrama de Arrovet-Ly, a grafia latinizada do seu sobrenome Arouet, e as letras iniciais de Lejeune, que significa o jovem. De acordo com uma tradição familiar entre os descendentes de sua irmã, ele era conhecido quando criança como Le Petit Volontaire, que se for traduzir é algo tipo coisinha determinada. O estudioso Richard Holmes defende que, além de ser uma brincadeira com o seu nome, um escritor como Voltaire pretendia que também transmitisse uma conotação de ousadia. Em uma carta escrita em março de 1719, Voltaire conclui pedindo que, se Rousseau desejasse enviar a ele uma carta, fizesse isso endereçando a Monsieur de Voltaire. Voltaire também é conhecido por ter usado pelo menos 178 pseudônimos diferentes durante toda a sua vida. O período de formação de Voltaire também coincidiu com uma França em transformação. O final do reinado de Luís XIV e a regência de Orleans abriram espaço para debates mais livres, mas ainda sob vigilância da censura. Esse contexto moldou o estilo combativo do jovem escritor. Segundo o historiador René Pauman, abre aspas, Voltaire não se tornou inimigo da religião e do absolutismo de um dia para o outro. Foi a experiência concreta de perseguição e a observação das injustiças que o transformaram em um polemista implacável. Outro ponto relevante é a influência da cultura clássica em sua formação. Ao longo de sua juventude, Voltaire absorveu não apenas a estética literária greco-romana, mas também a noção de razão e equilíbrio que os antigos transmitiam. Esse diálogo com os clássicos o ajudou a construir um estilo que unia clareza e ironia, capaz de atingir tanto o público erudito quanto as camadas mais amplas da sociedade letrada. Inclusive, vão ser essas características que irão formar o que iremos chamar de iluminismo. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. Por conta de sua postura combativa, Voltaire acabou sendo obrigado a passar algum tempo fora da França. Como eu disse, ele se exilou na Inglaterra, ficando lá por quase 2 anos. Ali ele conheceu um ambiente político e cultural bem diferente do da França. A monarquia era constitucional, o parlamento era bastante atuante, havia relativa liberdade de imprensa e tolerância religiosa, elementos que eram bem diferentes do absolutismo francês.
O impacto desse exílio pode ser percebido em uma de suas obras mais importantes, as Cartas Filosóficas, ou até Cartas Inglesas, escrito em 1734. Nesse conjunto de textos, Voltaire apresentou ao público francês as suas impressões sobre a vida política, econômica e cultural inglesa. Ele admirava o sistema parlamentar que limitava o poder real e a coexistência de diferentes grupos religiosos, em especial a tolerância a protestantes e Quakers. Ele elogiava também a prosperidade econômica resultante da liberdade comercial. Se a Inglaterra o ensinou a valorizar a tolerância e o constitucionalismo, sua longa estadia em Potsdam, a convite de Frederico II da Prússia, revelou tanto as possibilidades quanto os limites da relação entre filósofos e monarcas. Voltaire manteve uma intensa troca de cartas com Frederico II, conhecido como Rei Filósofo, e aceitou o convite para viver na corte prussiana em 1750. Inicialmente, a parceria parecia perfeita, porque o rei admirava os escritos de Voltaire e desejava ter um pensador renomado em seu convívio, enquanto o filósofo via a oportunidade de influenciar diretamente as políticas de um soberano ilustrado. Desde cedo, Voltaire se inseriu nos círculos dos chamados philosophes, intelectuais comprometidos com a crítica à superstição, ao fanatismo e ao despotismo. Sua escrita ágil e irônica fez com que ele se tornasse uma das vozes mais lidas e temidas do período. Enquanto outros iluministas escreviam tratados densos, Voltaire produzia peças de teatro, ensaios breves, cartas e panfletos que circulavam de forma clandestina, atingindo um público muito mais amplo. Peter Gay vai dizer que, abre aspas, Voltaire tinha o raro dom de transformar filosofia em espetáculo e política em sátira. Fecha aspas. Um dos marcos de sua atuação iluminista foi a defesa da tolerância religiosa. Em um contexto em que protestantes ainda sofriam discriminação na França, e em que casos como o do comerciante protestante Jean Calas, que foi executado injustamente em 1762, Voltaire escreveu o Tratado sobre a Tolerância de 1763. Nessa obra, ele usou a tragédia de Calas como exemplo da necessidade de uma justiça baseada na razão e não na fé cega. Ali, ele afirmou que, abre aspas, que todos os homens se lembrem que são irmãos, que tenham horror ao fanatismo, como tem horror à peste. Fecha aspas. Esse tipo de escrita clara e incisiva ampliou o alcance da filosofia iluminista para além das universidades, influenciando debates públicos e decisões políticas. Até hoje, muita gente faz esse tipo de trabalho, falar de iluminismo para além das universidades, fazendo com que o público amplo conheça esse movimento. Aqui no Brasil, uma pessoa que me ensina muito sobre isso e que, felizmente, é um grande amigo, é o Daniel Gomes de Carvalho, que é escritor e também apresenta o podcast História Pirata. Se liga só no que ele tem para dizer. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, sou professor da Universidade de São Paulo, da USP, e sou também um dos criadores do podcast História Pirata. E eu tô aqui para falar algumas pequenas palavras sobre o iluminismo, porque falar sobre o iluminismo é falar de um dos temas mais importantes da história, mas também de um dos temas mais difíceis e mais controversos. Ora, há quem fale que o iluminismo seria um movimento pautado pela razão, movimento este que, segundo muitos, seria ainda importante nos dias de hoje, diante dos vários obscurantismos e movimentos irracionalistas que nos cercam. Entretanto, vale dizer que muitos autores iluministas acreditavam que a moralidade deveria ser pautada pelos sentimentos e pela empatia, que é o caso do Adam Smith. Então não é possível dizer que o iluminismo é um movimento ultra-racionalista que desvaloriza as emoções, mas há quem diga isso também, que o iluminismo seria um movimento que desencanta o mundo, que seria ancorado numa ilusão de progresso. Há uma determinada leitura das obras, por exemplo, de Adorno, da dialética do esclarecimento, a partir das quais o iluminismo é concebido como a origem de uma razão instrumental que teria chegado em Auschwitz e nas grandes barbaridades do fascismo e do nazismo. Há também quem diga que o iluminismo seria um pensamento europeu ou eurocêntrico ou ainda burguês, que defende uma universalidade que não era assim tão universal.
Em contrapartida, há quem diga o oposto, que na verdade há iluminismo, um iluminismo haitiano, que há o iluminismo jamaicano, que há iluminismos no plural, que há o iluminismo latino-americano. Há um grande historiador, Jorge Canizares Esguerra, que colocou exatamente essa questão. Afinal, a quem pertence o iluminismo? O iluminismo é, evidentemente, um fenômeno plural. Há iluministas, como mostra o historiador Sankar Muthu, no texto O Iluminismo contra o Império, que eram profundamente anti-imperialistas, no sentido de fazer uma crítica à colonização, mas há outros iluministas que têm uma posição inversa. Se há iluministas que vão defender a exclusão das mulheres do espaço político, há mulheres iluministas, como Gabrielle Émilie, a Madame du Châtelet, que publica em 1746 um discurso sobre a felicidade, dizendo que toda a diferença entre homem e mulher não é natural, mas é proveniente, claro, da educação. Basta olhar como as mulheres selvagens são tão robustas e ágeis quanto os homens selvagens, nas palavras de Gabrielle Émilie, da Madame du Châtelet. Então é um movimento plural, é um movimento distinto, é um movimento com várias possibilidades. É isso que eu queria falar um pouco para você. O historiador Antoine Liutsy, um dos maiores historiadores do mundo hoje, precisamente disse que o iluminismo não consiste nem numa doutrina coerente, nem num mito falacioso. O iluminismo consiste num gesto reflexivo e narrativo, pelo qual, desde o século XVIII, muitos autores buscaram definir a novidade da sua época. Quer dizer, o iluminismo não é uma doutrina filosófica, não é um conjunto de ideias, valores ou características. O iluminismo não tem um programa unificado. O iluminismo é um movimento intelectual polifônico e profundamente reflexivo. É um movimento heterogêneo e polifônico, portanto, articulado a um conjunto de práticas sociais. Práticas que têm como ponto comum o uso público da razão. O que seria o uso público da razão? Uma discussão aberta sobre uma ampla gama de assuntos até então reservados ao segredo do Estado ou da Igreja. Então, o iluminismo, para Antoine Liutsy, e eu acho que essa é uma leitura do iluminismo bastante interessante, não pode ser definido pelo seu conteúdo, mas pelo debate que ele provoca. O iluminismo seria uma espécie, então, não de conjunto de valores coesos, mas um específico campo de batalha caracterizado pelo uso da razão num espaço público, quer dizer, colocar essas ideias e essas discussões à mostra e não deixá-las reservadas a espaços e círculos pré-estabelecidos. Muito obrigado, Daniel. E, gente, por favor, não se esqueçam de conferir o História Pirata. Mas voltando aqui para o episódio, o iluminismo francês não se limitava à filosofia abstrata, mas estava profundamente ligado à crítica social e política. Voltaire atacou os privilégios da nobreza e a corrupção do clero, mas não pregava uma revolução violenta. Ao contrário de Rousseau, que defendia transformações radicais na estrutura social, Voltaire acreditava em reformas graduais conduzidas pela razão e pela difusão das ideias. Isso fez com que ele fosse muitas vezes mais bem recebido pela elite do que outros pensadores mais radicais. Ainda assim, sua postura crítica o colocou em confronto constante com a censura. Muitos dos seus livros foram proibidos na França, circulando em edições clandestinas vindas da Suíça ou Holanda. Essa perseguição, no entanto, só aumentava a sua popularidade. Para cada obra condenada, surgiam leitores ávidos por conhecê-lo. O historiador Jonathan Jael, em seus estudos sobre o radicalismo iluminista, observa que Voltaire desempenhou um papel único, abre aspas. Ele tornou o iluminismo uma questão de opinião pública, não apenas de erudição, fecha aspas. Além da defesa da tolerância e da crítica religiosa, Voltaire contribuiu para o espalhamento de uma visão racional da história e da sociedade. Sua obra Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações, de 1756, representou uma tentativa pioneira de escrever uma história universal, não centrada apenas nos feitos militares ou nos reis, mas nos costumes, nas ideias e nas culturas. Esse interesse pela diversidade cultural e pela crítica ao eurocentrismo o aproxima, em certa medida, de uma historiografia mais moderna, que buscava compreender os povos em seus próprios termos. O iluminismo francês foi, então, o terreno em que Voltaire cresceu como intelectual e polemista. Ele não apenas participou do movimento, mas ajudou a moldá-lo, ampliando seu alcance e popularidade.
Sua habilidade em transformar ideias em narrativas acessíveis, somada à coragem de enfrentar instituições poderosas, fez dele um ícone da luta contra a intolerância e um porta-voz da razão no século XVIII. Inclusive, eu já quero falar mais sobre como a atuação de Voltaire gerou uma quebra de muitas teses sobre filosofia e relação com a política. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre pensamento, lógica, religião, embate e Bíblia. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A nossa religião é, sem dúvidas, a mais ridícula, a mais absurda e a mais sanguinária que já infectou o mundo. Vossa Majestade prestaria um serviço eterno à raça humana ao extirpar essa infame superstição, não digo entre o populacho, que não é digno de ser esclarecido e que está apto a qualquer julgo. Digo entre pessoas honestas, entre homens que pensam, entre aqueles que desejam pensar. Meu único arrependimento ao morrer é não poder ajudá-lo nessa nobre empreitada, a mais respeitável que a mente humana pode apontar. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por Voltaire em uma carta datada de 5 de janeiro de 1767, endereçada ao rei Frederico II, tratando do cristianismo. Nenhum tema marcou tanto a vida e a obra de Voltaire quanto a sua relação conflituosa com a religião institucional, especialmente com a Igreja Católica. Mesmo que ele não fosse um ateu, ele se tornou o maior crítico do fanatismo religioso do seu tempo. Para ele, a intolerância e a superstição eram responsáveis por alguns dos piores horrores da história, e a Igreja, como instituição, era cúmplice desses abusos. A aversão de Voltaire ao fanatismo religioso foi moldada tanto pela sua formação quanto por eventos concretos que testemunhou, ou sobre os quais se debruçou. Entre eles se destaca o caso Calas, que se tornou um dos episódios mais emblemáticos de sua militância filosófica. Jean Calas, um comerciante protestante de Toulouse, foi acusado injustamente de assassinar o seu próprio filho, para impedir a sua conversão ao catolicismo. Condenado sem provas sólidas, Calas foi executado em 1762. Voltaire, indignado, mobilizou a sua influência para denunciar o julgamento como fruto do preconceito religioso. O resultado foi a publicação do Tratado sobre a Tolerância, de 1763, em que defendeu não apenas a inocência de Calas, mas principalmente a necessidade de uma justiça secular, independente das paixões confessionais. Nesse tratado, Voltaire afirmava, abre aspas, a tolerância nunca provocou guerras civis. A intolerância cobriu a terra de carnificina. Fecha aspas. Esse raciocínio colocava a religião organizada não como fonte de moralidade, mas como catalisadora de conflitos. Para ele, a fé deveria ser relegada à esfera individual, sem interferir na vida pública ou no Estado. Essa defesa de separação entre religião e política antecipava em muitos aspectos princípios que seriam centrais para a modernidade liberal. A crítica de Voltaire não se restringiu ao catolicismo. Em suas obras, ele atacava o fanatismo em todas as religiões, incluindo o islamismo e o judaísmo. Porém, é preciso notar que, como homem do século XVIII, ele também reproduziu preconceitos de sua época,
principalmente em relação aos judeus, a quem acusava de manter tradições atrasadas. Essa contradição não pode ser ignorada, porque mostra como o mesmo porta-voz da tolerância carregava limitações históricas. Ainda assim, no contexto do antigo regime francês, sua postura era revolucionária ao defender o direito à liberdade de consciência para todos os indivíduos. Voltaire também se destacou como defensor do deísmo, uma concepção racional de Deus como criador, mas que não intervinha nos assuntos humanos. Para ele, a ordem e a beleza do universo indicavam a existência de um princípio inteligente, mas os dogmas e rituais das religiões organizadas eram invenções humanas destinadas a manipular os fiéis. Esse posicionamento o colocava em contraste tanto com os ateus radicais quanto com os católicos. Ele ironizava, por exemplo, os milagres, os considerando insultos à razão, e ridicularizava a ideia de que um Deus perfeito pudesse se ocupar com as banalidades da vida cotidiana. Mesmo que seja mais lembrado pela sua luta contra a intolerância religiosa, Voltaire também teve um papel central na crítica ao absolutismo político e na defesa da liberdade individual. Seu pensamento político era diferente do radicalismo de outros iluministas, como o próprio Rousseau. Voltaire era um reformista, não um revolucionário. Ele acreditava que a mudança viria não da insurreição popular, mas da razão aplicada por governantes esclarecidos e pela opinião pública informada. Em primeiro lugar, Voltaire tinha consciência de que o absolutismo francês era sustentado por uma aliança entre a monarquia e a igreja. Atacar um era atacar o outro. Sua crítica ao poder político se manifestava na denúncia da arbitrariedade da justiça, da censura e da falta de garantias para os cidadãos. A França do antigo regime era marcada por privilégios da nobreza e do clero, ao passo que a maior parte da população vivia sob pesados impostos e sem representação política. Voltaire defendia, nesse contexto, a ideia de um governo racional, onde as leis fossem claras, universais e aplicadas com equidade. Não era um defensor da democracia popular, mas acreditava em um modelo de monarquia constitucional parecido com o inglês. Essa visão aparece com força nas cartas filosóficas, quando elogia a Inglaterra por garantir liberdades civis, liberdade de imprensa e equilíbrio entre os poderes do rei e do parlamento. Para ele, esse sistema permitia que a razão orientasse a política, evitando tanto o despotismo quanto a anarquia. Outro aspecto essencial do pensamento político de Voltaire foi a sua defesa da liberdade de expressão. Existe uma frase muito famosa que é atribuída a ele: "Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Fecha aspas. Essa frase, de fato, resume muito bem o seu modo de pensar o debate. Ainda assim, a sua posição política tinha limites claros. Voltaire não acreditava na soberania popular, como defendido por Rousseau em O Contrato Social. Ele considerava a massa ignorante e incapaz de governar. Ele preferia a figura do déspota esclarecido, um monarca que seria instruído e que, cercado por filósofos, aplicaria reformas racionais. Esse ideal o aproximou de figuras como Catarina II da Rússia e Frederico II da Prússia. Mesmo assim, a noção de que a razão deveria guiar o governo influenciou as reformas na Europa do século XVIII. Nos últimos anos de sua vida, Voltaire se manteve escrevendo. Já idoso, continuava ativo, produzindo panfletos, peças e ensaios, sempre com o mesmo espírito combativo contra a intolerância. A fama adquirida ao longo das décadas conferia a ele uma aura quase mítica, do modo que muitos o viam como a encarnação do iluminismo em pessoa. Durante a sua velhice, Voltaire viveu longos períodos em Ferney, uma propriedade na fronteira entre a França e a Suíça. Ali, transformou a sua casa em um centro de encontro entre intelectuais, artistas e viajantes de toda a Europa. Ferney passou a ser conhecido como uma espécie de capital do iluminismo, onde se discutiam ideias, circulavam manuscritos e se tramavam campanhas em defesa de vítimas de injustiça. O próprio Voltaire financiava escolas e atividades produtivas na região, reforçando a sua imagem de filósofo engajado não apenas na teoria, mas também na prática.
Em 1778, já com 83 anos, ele retornou a Paris, após décadas afastado por conta da censura e de conflitos com as autoridades. Sua chegada foi recebida com grande entusiasmo, quase que um carnaval. Multidões o aclamavam nas ruas, e o seu nome era reverenciado como de um herói nacional. Ele assistiu à encenação de sua peça Irene, em meio a muitos aplausos. Poucos pensadores do século XVIII tiveram um legado tão duradouro quanto Voltaire. Sua influência não se restringe ao iluminismo. Ela atravessou a Revolução Francesa, moldou o pensamento liberal moderno e permanece presente nos debates sobre liberdade de expressão e tolerância. Como é esperado no nosso campo de estudo, existem muitos debates sobre personagens como ele. De um lado, Voltaire é celebrado como o porta-voz da razão. Sua crítica ao fanatismo religioso, a sua defesa da justiça e da tolerância, e a sua habilidade em traduzir filosofia em linguagem acessível, fizeram dele um símbolo da luta contra o obscurantismo. Para os revolucionários franceses, ele representava a coragem de enfrentar a tirania, razão pela qual seu corpo foi transferido ao Panteão em 1791. No século XIX, liberais e republicanos continuaram a evocá-lo como referência na construção de sociedades seculares. Por outro lado, historiadores como Jonathan Jael, em seus estudos sobre o iluminismo radical, lembram que Voltaire não foi revolucionário no sentido pleno. Ele aceitava a monarquia, rejeitava a soberania popular e tinha uma visão elitista do povo. Sua crença no déspota esclarecido contrasta, por exemplo, com a defesa de democracia de Rousseau. Assim, alguns o veem mais como um reformista do que como um iniciador de rupturas sociais profundas. Voltaire faleceu no dia 30 de maio de 1778. Mesmo na sua morte, sua situação causou problemas com algumas instituições. Inicialmente, autoridades religiosas hesitaram em dar a ele uma sepultura cristã, já que as suas críticas ao clero eram conhecidas. Somente graças à intervenção de familiares e amigos que ele conseguiu ser enterrado discretamente em um mosteiro em Champagne. Em 1791, em plena Revolução Francesa, seus restos mortais foram transferidos com pompa para o Panteão de Paris, ao lado de outros grandes homens da pátria. Esse cortejo simbolizou a sua canonização simbólica como santo laico da Revolução. Para os revolucionários, Voltaire representava a luta contra o despotismo e o obscurantismo, e a sua figura passou a ser vista como patrono da liberdade. Sua vida, marcada por batalhas intelectuais, terminava assim transformada em mito nacional, confirmando as palavras do historiador Peter Gay, abre aspas. Voltaire morreu como vivera, desafiando a intolerância e encarnando o espírito das luzes. Fecha aspas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Iluminismo, o segundo se chama Rousseau, e o terceiro se chama Revolução Francesa. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história de Voltaire, estamos falando de um dos principais filósofos do iluminismo europeu, conhecido pela sua defesa da liberdade de expressão, da tolerância religiosa e da crítica às instituições absolutistas. Intelectual brilhante, ele se destacou como escritor, poeta, dramaturgo e ensaísta, produzindo uma grande obra marcada pelo uso da ironia e do humor, para questionar o poder político e a influência da Igreja Católica na sociedade. Durante a sua vida, Voltaire enfrentou perseguições e até períodos de prisões, como na própria Bastilha, por causa de seus escritos satíricos. Passou temporadas no exílio, principalmente na Inglaterra, onde teve contato com ideias liberais e o sistema parlamentar britânico, que influenciaram profundamente a sua visão de mundo. De volta à França, se tornou uma voz incômoda pro absolutismo e um símbolo da luta contra a intolerância e o obscurantismo. Sua obra mais conhecida, Cândido ou Otimismo, é uma sátira que critica o pensamento filosófico e expõe as contradições da sociedade de sua época. Voltaire foi fundamental para espalhar ideais de racionalidade, progresso e direitos humanos que influenciaram diretamente a Revolução Francesa.
Para compreender as suas teses, é preciso olhar para a repulsa que ele tinha por movimentos fanáticos. Ele defendia que esses movimentos levavam pessoas a praticarem violências, exatamente como aconteceu com Hipátia de Alexandria, onde uma multidão de cristãos atacou e, infelizmente, assassinou uma das maiores intelectuais de sua época. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!